Minha mãe não para de me chamar para tomar banho porque estamos prestes a sair deste lugar. Mas antes eu preciso esclarecer o mal entendido a respeito do desaparecimento da blogueira Deborah Lynn Scaney. Eu estou ciente que serei alvo de paus e pedras, mas nada disso terá importância depois dessa noite. Considere isso como minha patética tentativa de desculpas, nada além disso. Afinal, é mais ou menos minha culpa que tudo isso tenha acontecido. Mesmo no auge do sucesso, o blog Sugar Cane era apenas mais um blog de comédia da internet. Era o mais engraçado que a maioria dos da época e certamente mais criativo que todo o resto. Por anos, pouco foi falado sobre seu desaparecimento, e o blog teria sido completamente esquecido por todos, se na última segunda-feira aqueles funcionários públicos não tivessem encontrado a fita de áudio gravado pela própria blogueira. Sugar Cane era um blog criado pela Deborah Lynn Scaney. Sua irmã, Paula, a descrevia como: ela era um saco cheio de pregos, punhos e opiniões, apenas esperando uma desculpa para saber alguém, regada a cerveja e Sprite, desde que nosso pai morreu em 91. Deborah involuntariamente começou sua carreira com um blog de humor quando sua amiga a convenceu a criar uma conta no MySpace. Ela achava que blogs eram egocêntricos, apelões e sem essência. Então ela começou a usar sua página do MySpace para parodiar estúpidas divagações de seus semelhantes. Depois de certo tempo, ela se especializou em menosprezar celebridade da internet e ocasionalmente fazia críticas engraçadas de livros, HQs, filmes e críticas de haters que acompanhavam seu trabalho. Ela rapidamente percebeu que as pessoas gostavam do que ela escrevia, e pela metade de 2005, ela deletou sua conta do MySpace e começou seu próprio blog de humor, o blog Sugar Cane. Apesar das mais decentes escritas de Deborah, o site foi onde ela deu seu melhor. A maioria dos viciados em internet nem sabia que ela existia, muito menos que ela tinha desaparecido, e que possivelmente tivesse sido assassinada. Até que aqueles funcionários públicos acharam a fita de áudio. Sugar Cane nunca deixava passar em branco qualquer feriado e festivais que aconteciam, e seus artigos das estações eram geralmente os mais aguardados. Deborah surpreendentemente compôs canções graciosas sobre bebidas para seu artigo de Open Bar e um poema tocante para o Dia dos Pais. No Natal de 2005, ela escreveu uma série de paródias de passagens bíblicas que quebrou recordes de e-mail de haters da noite para o dia. Naquela época, eu era conhecido como Mystery Solo, um nick ou username que eu usava para fazer comentários no blog dela. Em todas as postagens de seu blog, eu deixava meu comentário expressando minha sincera opinião. Durante a primeira semana de outubro de 2006, eu fiz um comentário sugerindo que ela passasse a noite na mansão assombrada da família Daly e que escrevesse sobre sua experiência para o artigo do Halloween. Ela postou no blog para todos os seus leitores que eu era uma criança, um débil mental. Então adicionei o valor de $1000 apostando que ela não tinha coragem. Instantaneamente ela aceitou. Na última semana de outubro, Deborah anunciou que ela faria sua longa viagem de carro até a mansão da família Daly para sua assustadora festa do pijama. Ela embarcou para lá na noite do dia 29, encorajando a seus leitores que ficassem ligados para receber os detalhes da jornada de $1000 até a mansão Daly mal assombrada. Eu realmente tinha a intenção de dar a ela o dinheiro, mas eu nunca teria mencionado sobre a mansão se eu soubesse o que aconteceria. Deborah sempre pesquisava sobre o assunto antes de suas jornadas. Pelo que parece, em seu apartamento a polícia encontrou recortes de jornais desde 1960 sobre a família Daly, a glorificação de Kevin Daly pelas vidas que salvou em um incêndio, o crescimento da fama de Jeff Daly como um artista abstrato com apenas 11 meses de idade. Os rumores também de que Naomi Daly derrubara propositalmente seu filho da escada, causando no menino algumas sequelas. E é claro, a procura sem resultado dos corpos quando a família toda desapareceu em 1982. A maior parte dos artigos eram testemunhos dos vizinhos e amigos da família sobre a última vez que viram os Dalys. O desempenho escolar de Jeff Daly diminuiu, mas o trabalho que ele fazia nas aulas de artes eram tão detalhados como sempre, representando reinos abstratos em formas retorcidas e sombras ameaçadoras. Imagens que ele não reproduzia desde que era criança. Ele afirmava que
Sussurros o faziam desenhar essas coisas. A única explicação que ele tinha para esses sussurros era que eles me seguem por toda a minha casa. Eu não consigo vê-los, apenas ouço, mas eu sei que eles estão lá. Eu não acho que Jeff Daley estava viajando ou delirando. Eu acho que seu subconsciente eram as portas para outros mundos. E talvez sua mãe soubesse disso, por isso tentou derrubar das escadas tentando matá-lo. Se esse foi realmente o caso, eu gostaria que ela tivesse sido um pouco mais persistente. Os colegas de trabalho de Kevin Daley os descreviam nos seus últimos dias como nervoso, constantemente no limite, como se estivesse sendo perseguido por um lunático e não pudesse despistá-lo. Naomi Daley, que era conhecida normalmente por receber seus clientes em sua taberna com calorosos bom dias, boa tardes e boa noites. Ela começou a ter intervalos frequentes para ir ao banheiro, apenas para se dobrar num cantinho e chorar com as mãos tampando os ouvidos. Então, um dia, Jeff não apareceu mais na escola, e seus pais nunca mais apareceram no trabalho. Eles desapareceram no ar. E de acordo com seus vizinhos, eles não ficaram calados. Outros artigos descreviam coisas estranhas, mas aparentemente banais, como os sons vindo da casa dos Daleys entre 1989 até 2004. Alguns desses artigos eram tão estranhos que eram considerados pegadinhas ou exageros grotescos. Um cão de um dos vizinhos correu para a varanda dos Daleys. Quando voltou, ele passou os próximos dias chorando, cobrindo o focinho, aparentemente sem nenhuma razão. Em uma manhã, os donos do cão acordaram para se deparar com o desaparecimento do cãozinho, que nunca mais o viram. Um casal afirmou ter visto uma silhueta nas sombras no jardim frontal da casa, sussurrando algo para eles enquanto passavam pela casa à tarde da noite. Eles não conseguiam afirmar se havia ou não alguém lá. Enquanto eles continuavam sua caminhada, a forma da sombra os perseguiu por vários quarteirões até desaparecer completamente. Vários carteiros deram depoimentos idênticos sobre ouvir movimentos dentro da casa enquanto passavam pela rua. Um deles achou que era obra de alguns engraçadinhos fazendo alguma pegadinha e alertou a polícia. Eles nunca encontraram ninguém dentro da casa. No começo da semana, os funcionários públicos estavam preparando a casa para a demolição, quando descobriram a fita de áudio em cima de uma velha escrivania. Eles se lembraram das histórias e pessoas desaparecidas, então entregaram a gravação para a polícia. O oficial que a recebeu, um amigo no qual o nome não será revelado, também tinha sido fã do blog sobre Arcane. Eu passei a tarde inteira na casa dele ouvindo a gravação, para compartilhar essa história na internet, cuja gravação você vai ouvir agora. Não acredito que vim parar desse lado da cidade. Tive que parar em um restaurante para pegar informações porque consegui me perder estupidamente. Acho que foi por causa de uma hora longa de viagem, mas acho que só vou chegar à mansão por volta das meia-noite. Eu falei para a moça que estava indo visitar uma amiga minha, que morava próxima à mansão. Imaginei que ela acharia estranho se eu dissesse que passaria a noite invadindo a casa dos outros, mesmo que os Dudley estejam bem mortos para mim. Eu me sinto tão boba por estar fazendo isso, mas vendo pelo lado positivo, eu vou conseguir pagar meu aluguel mês que vem com os $1.000 da aposta. Agora são 11 da noite em ponto. Demorei uma eternidade para encontrar essa mansão estúpida. Sempre entrava nas ruas erradas. O jardim frontal parece uma selva de videiras e 3 pés de gramas infestados de milhões de espécies de insetos. Acho que é possível encontrar até espécies novas aqui. Não consigo nem ver a porta de entrada pela rua durante a noite, porque as sombras as engolem. Estacionei 2 quarteirões de distância e andei até aqui. Vou procurar uma janela que eu possa escalar e entrar na casa. Falarei mais quando entrar.
Merda, eu tropecei. Caramba, está muito escuro aqui. Onde está minha maldita lanterna? Ok, consegui entrar. Já achei um lugar para dormir depois. Acho que é um escritório. Há uma velha empoeirada escrivaninha perto da janela. Estou pronta para fazer meu tour pela casa. Câmera pronta, embora esse lugar não tenha muito a se ver. Vou manter o flash desativado para que eu possa editar melhor quando eu voltar. Eu deveria usar a lanterna desligada, até meus olhos se acostumarem, mas... eu não vou fazer isso. A casa é realmente espaçosa dentro dos 2 andares. Ah, você está aí, escada imprecisa. O carpete foi todo rasgado, exceto por um canto da sala de estar, de modo que o chão é todo de madeira dura. Um banheiro mofado e intocado desde 1982. Puta merda! Aranhas e armadeiras em todo lugar. A poeira está me matando. O segundo andar é instável pra caralho. Espero que a construção não desabe em mim essa noite. Acho que por enquanto é só. Eu vou dormir com as aranhas. Achei uma madeira solta no chão do escritório. No tipo, arrancada de propósito. Solto. Eu teria que checar isso amanhã de manhã. Caramba, eu não consigo respirar nesse lugar. Certo, hora de dormir. Terminarei minhas anotações amanhã. Boa noite. Algo aqui. Malditos ratos. Eu sabia. Eu os ouvi cavucando nas paredes do quarto. Eu deveria ter trago uma barraca. Ok, eu não vou dormir essa noite depois de tudo. Eu vou erguer aquela tábua para passar o tempo. Fala mais sobre isso depois. Quem está aí? Estou enlouquecendo. Eu juro que pude ouvir... Ah! São desenhos. Desenhos amassados, recheando os pequenos espaços da tábua. Acho que são desenhos do Jeff Daley. Quando ele tinha 5 anos, ele costumava desenhar seus pesadelos. Não. Esses não podem ser de verdade. Os detalhes são tão... Não escute. Não é o papai. Não é o papai. Não é. Ok. Isso não tem mais graça. Não tem graça. Não tem graça. Não tem graça. Pare com isso. Débora fez uma postagem naquela noite. Não havia nenhum traço de sua narrativa como de costume. Ela trocou frases energéticas por maldições irritadas. Ela queria que alguém... se desculpasse por algo que ela achava que tinha sido uma perversa pegadinha de Halloween.
Ela postou a foto de um dos desenhos que encontrou na tábua solta, condenando-o como uma tentativa óbvia de um artista adulto incapaz de reproduzir a obra de um garoto retardado de 8 anos. Desenhado inteiramente no giz de cera preto, parecia uma caricatura em uma sala de estar feita na visão de Jeff Daley. No meio, de pé, uma forma negra com a cabeça negra distorcida, como se fosse uma casa de espelhos, fazendo impossível saber se era um humano ou não. As coisas olhavam diretamente ao espectador por cima do ombro, com 2 buracos negros sendo os olhos. Mas 3 deles estavam além desse, também olhando para o espectador. Era como se o ato de desenhar a cena tivesse tomado sua atenção. Embora seus rostos fossem amorfos de branco e cinza, os 3 no fundo pareciam estar sorrindo. E realmente sugeria um nível artístico além do que um menino de 8 anos. Mas o estilo se encaixava com os outros desenhos já vistos de Jeff Daley. Deborah e eu tivemos nossa parcela de mensagem de ódio depois daquela postagem. Metade de seus leitores achavam que eu era um cuzão por ter pregado uma pegadinha tão escrota. E a outra metade achava que Deborah estava pregando uma pegadinha nela mesma. E quando nas 2 atualizações seguintes eram apenas descrições irregulares dos sons da casa dos Daleys que a seguiam, todo mundo estava certo que era uma pegadinha dela. Eles ainda acreditavam que era uma brincadeira, quando ela não atualizou mais nada por 2 semanas. No dia 4 de novembro, no meio da tarde, Deborah ligou para sua irmã, Paula. Ela estava chorando tanto que Paula não conseguia entender uma palavra do que ela disse no começo. Ela soltou um discurso de bêbado, de partir o coração. Disse que estava arrependida de ter perdido meu casamento. Arrependida por ter sido uma puta rancorosa quando éramos mais jovens. Arrependida por ter chutado nosso cachorrinho quando tínhamos 12 anos. Pedindo desculpa por todas essas coisas bobas como uma confissão desesperada de uma pecadora. Ela prendeu a respiração e eu ouvi mais alguém no quarto falando baixinho com ela, como se não quisesse que eu ouvisse. Eu perguntei se ela queria que eu fosse até sua casa. Ela começou a soluçar de novo e disse: "Eu ouço o papai, mas não é o papai." Então ela desligou o telefone e eu chamei a polícia. Eles não encontraram ninguém quando chegaram lá, mesmo que eu tinha falado com ela poucos minutos antes. A maioria das pessoas continuam pensando que o desaparecimento de Deborah pelos perseguidores sussurrantes dos pesadelos de Jeff Daley é uma farsa orquestrada por ela ou por outro indivíduo doente. A fita foi declarada falsa por céticos e ignorantes, e não vai demorar muito para que a Sugar Cane desapareça na escuridão novamente. Eu espero evitar isso, não porque eu sinta pena ou falta de Deborah Linscane, mesmo que eu sinta, mas para prevenir mais desaparecimentos que nem o dela, como os dos funcionários públicos que estão desaparecidos, ou como o meu amigo policial, que também desapareceu. Eles marcam seu território, como eles marcaram a mansão em a fita. Eles conseguem farejar qualquer coisa que entre em contato com eles. Uma vez que eles te farejam, eles te caçam como cães famintos até que eles te marquem também. Eles te chamam baixinho como se tivessem medo de falar alto. Às vezes a 2 quartos de distância, às vezes ao seu lado. Eles imitam as pessoas chegadas a você só porque acham assim mais engraçado. Você não pode vê-los, você tem que calá-los de outra forma. Você estará assustado demais para abrir seus olhos ou mover um músculo. Você não terá chance de se matar antes que eles te arrastem para o lugar onde levaram a Deborah Linscane também. Eu vou tomar um banho e levar a torradeira junto comigo. Minha mãe tem me chamado o tempo todo na última hora, mesmo que ela já esteja morta há 5 anos.